desse mês. Como os irmãos sabem, em Maceió a gente vai 2, 3, às vezes 4 vezes no mês. Só em Cururipe esse mês a gente foi 3 vezes. E eu aproveitei ao amigo e estou Saúde com o paz do Senhor? Vocês estão bem? Quem aqui gosta de ouvir a palavra do Senhor e aprender? Muito bem. E nós temos que aprender e fazer o que quando a gente aprende? Colocar em prática. Temos que colocar a palavra do Senhor que a gente aprendeu em prática, né? Aprender e colocar em prática todos os dias da nossa vida. E a palavra do Senhor nos ensina que devemos crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. E para a gente aprender, conhecer a palavra do Senhor, o que é que nós devemos fazer? Bíblia, né? Ir para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, para saber qual a vontade de Deus para nossas vidas. E hoje nós vamos aprender a história de um rapaz chamado Timóteo. Timóteo, ele aprendeu a palavra do Senhor ainda quando ele era muito jovem. Quando ele era muito jovem, ele aprendeu a palavra do Senhor e sabe quem ensinou para ele? A sua mãe e a sua avó. O nome da sua mãe era Eunice e a sua avó, Lode. Foram quem ensinou a palavra do Senhor. E em casa, quem está ensinando a palavra do Senhor para vocês? Hein, mini crianças? Em casa, nós estamos tirando um momento para aprender a palavra do Senhor, para a gente assistir desenhos bíblicos, para a gente ler a palavra do Senhor, os que sabem ler. E quando o papai e a mamãe estiver falando de Jesus, será que nós estamos prestando atenção? Isso é muito importante, viu? Timóteo, quando ele era muito jovem, aprendeu a palavra do Senhor. E quem ensinou para ele? Foi a mãe dele e a avó dele que ensinou para ele. Foi através de sua mãe e sua avó que Timóteo aprendeu sobre as Escrituras. E o seu coração foi preparado para ouvir o chamado de Deus. O conhecimento que ele tinha aumentou a sua fé. Quando nós aprendemos a palavra do Senhor, quando nós estamos lendo a palavra do Senhor, orando, buscando conhecimento, a nossa fé ela é aumentada. E isso, o conhecimento que Timóteo tinha, aumentou a fé dele e fez com que ele desse um bom testemunho. Ele era conhecido por suas boas ações e pelo seu comportamento. E nós? Será que nós estamos sendo conhecidos pelas nossas boas ações? Pelo nosso comportamento? Será que nós estamos se comportando como uma criança que serve ao Senhor Jesus? Que não fala palavrão, não anda mentindo, que obedece ao Senhor. Timóteo, ele era conhecido também pelas suas boas ações e pelo seu comportamento. E quando nós conhecemos a palavra do Senhor e vivemos com fé, a nossa vida muda, a nossa vida ela é transformada. Nós falamos com amor, fazemos as coisas certas, fazemos as coisas que agradam ao Senhor, somos obedientes ao nosso Senhor, obedientes aos nossos pais e se comportamos bem, porque sabemos que essa é a vontade do nosso Pai Celestial. Então, quem foi que ensinou a palavra do Senhor para Timóteo? A mãe dele e a avó dele, né? E ele era um jovem muito obediente ao Senhor. E ele era reconhecido pelas suas ações e pelo seu comportamento. E o seu coração agradava ao Senhor, porque ele era o quê? Obediente. Ele obedecia à palavra do Senhor. E a Bíblia nos conta no livro de Atos, no capítulo 16, que o apóstolo Paulo chegou à cidade de Timóteo. E quando ele chegou na cidade de Timóteo, o apóstolo Paulo era um grande pregador da palavra do Senhor. E ele andava de cidades em cidade, levando a palavra do Senhor àquelas pessoas que não tinham conhecimento. Ele falava muito bem de Jesus. Ele era um grande pregador. E ele foi para a cidade de que Timóteo morava. E quando ele chegou na cidade de que Timóteo morava, ele ouviu todas as pessoas falar muito bem de Timóteo. Porque Timóteo, ele era um
um jovem obediente que obedecia a palavra do Senhor, e também ele era um rapaz que tinha boas ações e um bom comportamento, que fazia o que era certo, agradava ao Senhor. E muitas pessoas no lugar dele, na cidade dele, falavam muito bem dele. E nós? Como será que nós estamos se comportando no nosso lugar? Paulo, quando ele chegou na cidade que Timóteo morava, todo mundo falava bem de Timóteo. E de nós? Será que as pessoas têm falado bem da gente? Imagina uma pessoa chegar aqui na nossa cidade, no nosso lugar, e procurar saber de algo sobre a gente. E o colega dizer: aquela menina não é agradável, não faz coisas boas para o Senhor. Ela é muito desobediente aos seus pais, ela fala muito palavrão, mente muito, é muito briguenta na escola. Isso não é legal, né? Nós temos que ter um bom comportamento e fazer boas ações como Timóteo fez. E quando Paulo ouviu falar essas coisas de Timóteo muito bem, ele pensou, ele teve uma ideia. Percebeu que Timóteo poderia ser um grande companheiro para ele, e poderia viajar com ele em muitos lugares, ensinando a palavra do Senhor, como ele fazia, né? Que Paulo andava em muitos lugares, ensinando a palavra do Senhor. E quando ele ouviu falar muito bem de Timóteo, que ele era um menino, um jovem de Deus, que andava nos caminhos do Senhor, obedecia a palavra do Senhor, ele foi e convidou Timóteo para andar com ele, ensinando a palavra do Senhor em suas viagens missionárias. Mesmo sendo muito jovem, ele viu em Timóteo um potencial e uma fé sincera. Timóteo já demonstrava o seu grande amor por Deus, que ele obedecia a palavra do Senhor, e o seu desejo de servir ao Senhor. Timóteo, desde cedo, já demonstrava o seu grande amor por Deus. E Timóteo se tornou um grande líder e pregador da palavra do Senhor. E em uma das cartas que o apóstolo Paulo enviou para Timóteo, o encorajou dizendo: não deixes que ninguém o despreze por você ser jovem, mas para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Paulo disse para Timóteo que para as pessoas que ele falassem, ele fosse o exemplo na maneira de agir, fazer as coisas certas, na maneira de falar o que era certo, palavras que agradavam ao Senhor, não andar com palavrões, e no amor, né, demonstrar amor, o amor que vem de Deus. E Timóteo nos ensina que devemos crescer na fé, conhecendo mais a palavra do Senhor, orando e dedicando a servir a Deus, assim como nos aprendemos no versículo que foi lido, né? A história que foi contada. Através do estudo que estudamos a Bíblia, aprendemos mais sobre Jesus. Quando nós estudamos a Bíblia, lemos a palavra do Senhor, vimos para a igreja, ouvimos a palavra do Senhor, nós aprendemos mais sobre Jesus, aprendemos mais sobre o amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho, o seu único Filho que Ele tinha, para morrer por nós, pelos nossos pecados. E quando nós estamos aprendendo a palavra do Senhor, nós estamos crescendo no conhecimento. E também temos que obedecer a palavra do Senhor. E espalhar, né, com as nossas atitudes, espalhar o amor de Deus. Mostrar através das nossas ações o amor de Deus para com o próximo. Contar para o coleguinha que Jesus, Ele é o nosso único e Salvador. Ele desceu do céu para morrer por nós. Deus enviou o seu único Filho para morrer por nós, para que através dele, quem aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, irá um dia morar eternamente no céu com Jesus. E quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, nós aprendemos a palavra do Senhor e obedecemos os mandamentos do Senhor, nós estamos crescendo na graça e no conhecimento. Crescendo, aprendendo e obedecendo os mandamentos do Senhor, para um dia, quando Jesus voltar, a gente morar eternamente com Ele. Amém? Vamos para as perguntas? Quem vai participar? Primeiro.
Como era o nome do apóstolo que chegou na cidade e ouviu falar muito bem de Timóteo? Ó, Não. Como é seu nome? Como era o nome do jovem que muito cedo aprendeu a palavra do Senhor? Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Timóteo, o que ele ouviu falar sobre o jovem Timóteo? Foi? Não. Quem foi que ensinou a palavra do Senhor para Timóteo? Quem? Não. não. Quando o apóstolo Paulo chegou na cidade de Timóteo, quem foi que ouviu falar sobre Timóteo? Como é o nome do jovem que nós aprendemos hoje na história? Epa. Quem foi que ensinou a palavra do Senhor para Ô, Clara, tudo já foi, Clara. Timóteo, ele era um rapaz que ele dava bom testemunho com o que foi que as pessoas falavam dele quando Paulo chegou na cidade de Timóteo. Não lembra? Como era o nome do apóstolo que... Como é que eu vou dizer? Como era o nome do apóstolo que convidou Timóteo para andar com ele pregando a palavra do Senhor, viajando pregando a palavra do Senhor? Tu sabe qual é o nome do apóstolo? Vamos saber se você pergunta.